Homem fiel, tranquilo, suave na nave, vem aí mais um Historinhas de Jogos Épicos chegando na sua tela, brilhando para você com jogos do Coringão que você não deveria esquecer. E caso esqueça, estamos aqui para te lembrar. Antes do vídeo começar, já passa aqui para me seguir nas redes sociais que brilham na sua tela e também se inscrever no canal. É rápido, é fácil, é VaptVupt, brilha muito no Corinthians fazer isso. Então vai, se inscreve e enche isso aqui de joinha para o canal cada vez ficar maior que nem o nosso querido Coringão. Bora relembrar de um jogo muito 10? Vinhetinha! É sempre bom quando a gente vai e lembra de jogos do Coringão que foram muito bacanas, mas que por vez ou outra a memória vai e falha, a gente precisa da ajudinha do pai Google ou de pesquisar no YouTube e nem sempre tem. Então o Historinhas ele vai e faz essa função para trazer para vocês histórias que talvez estejam um pouquinho apagadas da memória, de jogos épicos do nosso Coringão, de tempos que nós vivemos, ou talvez vocês que são mais novos ainda não. É legal a gente bater papo. Eu queria voltar então lá para 1994, alguns meses antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, aonde o Coringão, naquele Paulistão que ele estava um pouquinho irregular, ele já tinha passado com o Afrânio Ryu, tinha tomado uma goleada de 4-0 contra o Guarani em Campinas, e ele foi jogar um clássico contra o Santos, lá no Pacaembu. O Santos, aquela situação que ele era treinado pelo Pepe, sim, o Pepe, parceiro do Pelé no Santos, nos tempos áureos, e tinha no gol o Edinho, cara. Para quem não associou o nome, para quem é mais novo, o Edinho nada mais, nada menos é filho do Rei Pelé. Sim, ele era goleiro do Santos nos anos 90, era bastante aclamado pela torcida dos caras e tinha um embate contra o Viola, cara. O Viola que fez o gol do título do Paulistão lá em 88, que era aquele cara querido pela nação corintiana que tinha saído em 90 para jogar no interior de São Paulo, salvo engano no Marília. O Viola ele volta e começa a fazer um Paulistão legal em 92, em 93, onde ele era artilheiro do campeonato, e em 94, velho. Por que eu falo do Viola em 94? Primeiro que era clássico. E clássico, eu sempre bato na tecla, clássico se ganha, velho. Clássico não é você jogar, vamos ver o que vai dar, que vai empatar, vai perder, vai ganhar. Não, clássico se ganha. E naquela tarde no Pacaembu, tinha aquela expectativa do Viola enfrentar o filho do Pelé no gol. E foi um jogo que, digamos assim, eu acho que ninguém esperava, cara, o resultado desse jogo, porque o Santos ele começou atacando, o Santos ele chegou a dar alguns ataques perigosos e o Corinthians ele começou a cacetar. Plau 1, gol, Plau 2, Plau 3, Plau 4, parece que eu tô numa claquete de teatro aqui, mas não, são os gols do Corinthians mesmo. 3 gols do Viola, velho. O Corinthians, ele simplesmente, ele moeu o Santos naquela tarde no Pacaembu, moeu, velho, moeu. O time do Santos era bom, era chato, era bem montado, não era tão forte que nem o Palmeiras, não era tão forte que nem o São Paulo do Tele, que tinha sido bicampeão do mundo meses atrás, mas era um time mala, era um time com caras que iam pro ataque, que faziam gols, salvo engano, o Paulinho Kobayashi, que era da Portuguesa, tava naquele elenco do Santos também. Posso estar errado aqui, o pai Google vai e me corrige, mas era um time que vira e mexe, dava muito trabalho para o Corinthians. E aquele 4-0, cara, primeiro que é legal a gente relembrar, enquanto vocês assistem os gols aqui, enquanto eu vou falando, algumas coisas muito importantes. Primeiro que se fosse no dia de hoje, o Viola ele iria pedir música no Fantástico, lá no Tadeu Schmidt, lá no Cavalinho do Corinthians, lá no fim de domingão. Naquela época não tinha Cavalinho, naquela época tinha os gols do Fantástico e naquela época o jogo não passava na TV, velho. Voltando, gente, 94, não havia televisão a cabo, não havia o Premiere, você tinha que ficar à mercê do direito de transmissão da Globo, passar o jogo, e tinha muito essa história de não vou passar para São Paulo, não vou passar para outra cidade, embora ainda não morasse em São Paulo, mas não era comum não o jogo passar na televisão. E esse jogo não passou.
Esse jogo, sabe por qual razão ele não passou na Globo, ele não passou na Band, e nós ouvimos esse jogo no rádio, se a memória não me trai, na Rádio Globo, e sempre havia aquela expectativa, cara, porque o meu primo ainda é santista, e tinha nossa rivalidade de moleque, de jogar bola junto, de um sacanear o outro sacanear um, e quando o Coringão venceu por 4-0, velho, é telefone pro lado, é provocação do outro, e são aqueles momentos que a gente guarda na memória dessa partida. Outra coisa legal de lembrar, gente, é que o Viola, nesse embate com o Edinho no gol, o Viola ele era muito famoso pelas comemorações, principalmente no Brasileiro de 93, quando ele fez um brasileiro muito bom. E ele fazia Marcha Soldado, ele fazia o Orelhão, que nem ele fez contra a Portuguesa no Paulista de 93, ele fazia Sambadinha, ele fazia Matador, ele fazia um montão de comemoração. E além dos gols do Viola, velho, tinha a expectativa de, cara, o Viola fez gol. E aí, qual vai ser a comemoração de hoje? Vocês acreditam que o Viola, velho, vou até sair de quadro aqui pra pensar, para falar pra vocês. Vem cá, câmera, vem cá. O Viola fez um soco no ar do Pelé, cara. Isso mesmo, pra dar aquela sacaneada básica no Edinho, o Viola comemorou com o soco no ar do Rei, e um daqueles gols, aquele 4-0, que levantou o astral do Coringão. E por que esse jogo ele é um embate épico, velho? Porque esse jogo praticamente colocou o Viola na Copa do Mundo no lugar do Evair do Palmeiras, que tinha sido campeão brasileiro no ano anterior, tinha feito os gols na final, estava jogando um bolão e estava aquela disputa: Evair, Viola, Viola, Evair, Evair, Viola, Viola, Evair. O Viola tinha sido artilheiro no Paulistão do ano passado, o Evair tinha sido campeão brasileiro pelo Palmeiras e estava naquela disputa. O Viola acabou naquela tarde, acredito eu, dando a decisão final para o Parreira, que acabou optando pelo centroavante corintiano, que aliás entrou no jogo contra a Itália e puxou o rabinho do Roberto Baggio, tirando a concentração do cara que mandou o penal na lua. Brasil, tetracampeão. Mas o que fica na memória de nós corintianos não é o Viola na seleção, é o Viola arrebentando naquele Paulistão, que infelizmente o Coringão não venceu, acabou sendo vencido pelo Palmeiras novamente, naquele time da Parmalat, chato pra porra, chato demais, mas aquele 4-0, velho, aquele baile no Pacaembu, a arquibancada gritando olé, aqueles tempos áureos dos Gaviões, gente, bandeira de bambu, aqueles, gente, era tempo do canto raiz, Corinthians, pum pum pum, Corinthians, pum pum pum, Corinthians, pum pum pum. E tinha a musiquinha do o Viola é um terror, o Viola é um terror. O Viola é osso, cara. Viola era embaçado, cara. Então a gente gosta de voltar nessa época, a gente era moleque, eu tinha 12 anos, cara. A gente ficava lembrando desse tempo do Viola. E no dia seguinte, voltar da escola, assistir o Globo Esporte. E o mais engraçado é que quem fez a matéria pro Globo Esporte no dia seguinte foi o Mauro Naves, que há alguns dias atrás, depois da gravação desse vídeo, acabou se desligando da Globo depois de praticamente 3 décadas. E quem apresentava o Globo Esporte, velho, era o Kleber Machado, que hoje, veja você, é o segundo narrador da Globo depois do Galvão Bueno. Até arrepia, cara, até arrepia de lembrar desse montão de jogo no rádio, esse montão de clássico. Queria estar no estádio, não estava. Pena aqui no segundo turno, o Santos aqui ganhou de 4, só que dessa vez de 4-3, um jogo que aliás o Edinho fechou o gol e o Santos é o vencedor, mas isso aí é assunto pros blogueiros lá do Santos, não pro Historintias. E aí, rapaziada, gostaram de relembrar mais um embate épico lá da minha época de adolescência, lá do Coringão? Então faz o seguinte, vai ali embaixo e me conta qual embate épico tá faltando. Buti, você nunca pensou em contar o embate tal? Você nunca pensou em contar a história do jogo tal? Ô Buti, e aquele que eu gosto? Calma, manda pro Butizinho que a gente vai contar pouco a pouco. Não se esquece, claro, de se inscrever no canal, clicando na minha carinha na pom. E do lado tem muito mais vídeos que talvez você possa não ter visto. Assista! Eu volto nos próximos dias. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu joinha, pelo seu comentário, pela sua atenção. Vai, Corinthians, sempre! O Viola é um terror. Tchau!